E aí, pessoal, tudo bem? Vamos, enfim, falar do Mundial de Clubes da FIFA, porque nesta quinta-feira foram definidos os classificados para as semifinais. O Al Ahly venceu o Al Duhail do Catar e vai enfrentar o Bayern de Munique. O Tigres do México venceu o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul e vai enfrentar o Palmeiras. Aqui eu vou me concentrar claramente mais no jogo entre Tigres e Palmeiras. Primeiro, isso aqui é um canal no YouTube brasileiro, né? Então a gente tem um público brasileiro, que no final das contas, claro que a gente fala aqui de futebol internacional, mas o interesse evidente muito maior no Palmeiras, também porque o jogo entre Bayern de Munique e Al Ahly do Egito, assim, não há uma expectativa muito grande ali de que seja um jogo dos mais incertos, assim, né? O jogo entre Tigres e Palmeiras, imagina-se que haja um confronto interessante. O Palmeiras é o favorito, tá? Eu até, na live da terça-feira, teve gente que perguntou aqui sobre o Palmeiras e o Ulsan Hyundai e o Tigres. Até falei que em relação a nível, o Palmeiras está aqui, o Tigres tá degrau abaixo e o Ulsan Hyundai está degrau abaixo. Então até havia a possibilidade do Ulsan Hyundai aprontar em cima do Tigres, porque ele é inferior tecnicamente, mas tem uma distância ali que num jogo de 90 minutos ou 120 pode acontecer alguma surpresa, do mesmo jeito que eu acho que o Tigres está abaixo do Palmeiras, mas pode, eventualmente num jogo que as coisas funcionem para o time mexicano, aprontar em cima do Palmeiras, então o Palmeiras merece cuidado. Agora, eu vi até uma repercussão um pouco nas redes sociais, sobretudo de palmeirenses que viram o jogo entre o San Hyundai e Tigres, já considerando o time mexicano, não, esse time é muito fraco, esse time é muito ruim, um time muito lento. De fato, o futebol jogado pelo Tigres foi ruim, foi um futebol lento. O jogo em si nem achei tão ruim assim como um todo, tá? Mas assim, o jogo até foi divertidinho, mas pensando em nível de competitividade do Tigres para enfrentar o Palmeiras, o Tigres mostrou um futebol ali que, em teoria, não deveria não dar problemas ao Palmeiras para passar. A questão é, quem garante que este seja o futebol do Tigres? Porque a gente já tem o Mundial de Clubes já tem ali mais de 15 anos de disputa, e a gente ali já viu um histórico aí de vários confrontos, de como muitas vezes um time baixou o seu nível de jogo quando enfrentou uma equipe mais fraca numa fase anterior, e às vezes até teve problemas com isso. Times mexicanos já tiveram vários problemas disso, de chegar nessa primeira fase jogando contra o time asiático ou contra o time africano, se achando demais, para falar um bom português, né? Achando que não, nós somos melhores, tudo. Jogaram ali a meia bomba e depois, jogando ali com o freio de mão puxado, se meterem em problemas, tentaram acordar no fim do jogo e se deram mal. A gente já viu isso acontecer várias vezes, tá? Mas quando enfrenta, quando tem que... E o brasileiro também. Time brasileiro na semifinal muitas vezes tem dificuldade, às vezes na final contra o europeu, às vezes até joga melhor. Claro, a maior parte das vezes perdeu, mas até conseguiu desenvolver um futebol mais dentro da sua estratégia, mesmo que seja uma estratégia de defesa, compreensível, mas jogou um futebol. O Flamengo em 2019, né, o Flamengo no final das contas teve muita dificuldade contra o Al Hilal da Arábia Saudita, perde no primeiro tempo, só vai virar no segundo, e inclusive só consegue os gols da virada mesmo, empatou logo no começo do segundo tempo, mas os gols da virada só na segunda metade do segundo tempo. Foi um jogo que o Flamengo teve dificuldades contra o Liverpool, no final das contas o Flamengo teve uma atuação melhor, claro, perdeu porque teve um adversário muito mais forte pela frente. Então a gente não pode ignorar isso. Claramente o Tigres jogou de uma forma autossuficiente demais, sobretudo no começo do jogo, muito lento, e se colocou em desvantagem. Depois o time dá uma acordada, acelera, consegue a virada com alguma rapidez, né, com 2 gols ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo meio que administra. Então a gente não pode tomar muito esse jogo do Tigres como padrão total do desempenho do Tigres. Agora, o que o Palmeiras pode esperar do Tigres, e o que o Palmeiras tem que ficar de olho? O que pode esperar? Um time que vai jogar, ou que pelo menos que deve jogar, não falo que vai jogar porque eu não tenho como garantir o que eles vão fazer, mas um time que teoricamente deve jogar com muito mais intensidade do que jogou contra o Ulsan. Contra o Ulsan, o time realmente estava lento, a saída de bola muito carregada, a capacidade de criação não era grande, o time sofria para criar e acabava apostando muito em bola parada, né? E daí ajuda a ter o Gignac lá na frente, que é um atacante de um outro nível,
nível ali, né? Para o futebol latino-americano é um jogador de nível europeu. Então, ele acaba resolvendo, inclusive, não só com os 2 gols da virada, mas também assim centralizando todas as ações. Mas o Tigres acelerou o jogo, virou e depois meio que foi carregando no segundo tempo, administrando. A gente pode esperar que o Tigres vai jogar com mais intensidade, porque os times do Tuca Ferretti, e sobretudo o Tigres, depois que ele assume, o Tuca Ferretti é um técnico brasileiro, mas que ele foi para o México já há várias décadas como jogador ainda. Ele passou pelo Botafogo, pelo Vasco e pelo Bom Sucesso. Depois ele vai para o México e faz carreira no México. Ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Mexicano e é um ídolo histórico do Pumas. Né? Como técnico, ele teve passagem em vários clubes e acabou indo parar no Tigres e está no Tigres há mais de 10 anos e no final das contas levou o time aos melhores momentos de sua história. Né? O Tigres só tinha um título, agora tem vários títulos mexicanos. Chegou em 4 finais da Liga dos Campeões da CONCACAF e ganhou a última, tinha perdido as 3 finais anteriores. Né? E os times do Tuca, em geral, são times defensivamente muito organizados, então ele é um técnico que tem defesas fortes e que tem um time que, quando tem a posse de bola, toca muita bola. Tá? É um time que carrega muito, tem volume de jogo. É um time que é acusado de não ser muito criativo na frente, não ser muito criativo no ataque, até por isso o Gignac encaixa bem, porque é um atacante, centroavante mesmo, de um nível especial, então ele acaba não só centralizando as ações, mas acaba também livrando um pouco a cara da falta de criatividade do setor de armação. Então o setor de armação não cria grandes jogadas, mas o Gignac vai lá e conclui com o que aparece. Né? E muitas vezes ele mesmo cria jogadas, ele também é um jogador importante para dar assistências no Tigres. Então é um time que tem volume de jogo, toca muita bola, então vocês têm um meio de campo mais encorpado, mas não é um time muito criativo. Nesse choque com o Palmeiras, se o Tigres jogar o melhor que pode, que é muito acima do que jogou contra o San Hyundai, eu ainda acho que é um time inferior ao Palmeiras, mas é um encaixe de jogo que pode dar um empacamento, porque o Palmeiras também tem algumas dessas características. Acho que o Palmeiras tem umas vantagens. O Palmeiras sai mais rápido, então o Palmeiras tem uma saída de jogo rápida, o Tigres não tem, ou quando tem não é tão rápida quanto a do Palmeiras. Mas é um confronto que pode empatar no meio de campo, porque são 2 times que marcam forte e quando convém, sabe, tenta controlar o jogo. Então acho que é um jogo que pode ser um jogo feio, pode ser um jogo meio parado no meio de campo. Não precisa ser que nem o Palmeiras e Santos na final da Libertadores, mas pode ser um jogo ficar muito brigado ali, e daí ficar em pequeno, decidir em detalhes. Né? O Tigres teria como uma saída de velocidade o Nico Lopes, não está no time no Mundial, né? O Nico Lopes que vinha no Tigres, então fica com o Quinones e o Aquino, que são jogadores, os pontas, só que eles são pontas que tendem a fechar o jogo. Né? Quem sai pelos lados mesmo, tentando a jogada de linha de fundo, é o Salcedo e o Rodrigues, os 2 laterais. Né? Isso a gente até viu um pouco no jogo contra o Hyundai. Então o Palmeiras tem que ficar um pouco atento nesse movimento ali. Né? Sobretudo do lado direito com o Salcedo, que realmente é o melhor dos 2 laterais, então, que é o lado do Marcos Rocha, que é um lado que tem sido um pouco mais problemático para o Palmeiras, um foco de preocupação do time, do Abel e também do torcedor. Por ali. Pelo outro lado, tem uma questão. Os dois laterais, eles ajudam muito a... Como o time também tem muita criatividade pelo meio, então a jogada pelo lado é muito importante, né? Porque também bola cruzada. Mas também o Palmeiras pode tentar posicionar seus jogadores para tentar explorar momentos em que alguns desses laterais saiam para tentar jogadas rápidas por esses lados. Vinha do lado esquerdo, Rony, qualquer um dos lados que ele resolva sair também. Podem ser o Gabriel Veron. Pode ser soluções interessantes para o Palmeiras explorar as costas dos laterais do Tigres em um momento em que o Tigres, por exemplo, avance a sua equipe e o Palmeiras consiga recuperar isso em velocidade. Agora, a questão é que eu acho que vai ser um jogo com uma briga muito forte ali no meio de campo. Rafael Carioca, o principal jogador do Tigres no setor,
Rafael Carioca brasileiro, né? O nome já mostra, né? O Rafael Carioca aqui, ele é importante na saída de jogo e ele é o cara que distribui o jogo. Então o Palmeiras talvez tenha que ficar com alguém em cima dele. Ele não é um jogador que joga adiantado, ele é um meio de campista adiantado, ele é o volante, né? Então ele ajuda na saída, na construção de sair tocando. Então talvez uma marcação no Rafael Carioca seja interessante. Talvez até vendo se algum jogador desse meio de campo do Palmeiras, né, algum volante ali do Palmeiras, saia para atacar o Rafael Carioca antes que, como ele pega um pouco mais atrás, às vezes ele tem um pouco mais de espaço, antes que ele pegue a bola e consiga distribuir. De repente o Palmeiras atue assim. Por exemplo, o Palmeiras fez isso contra o Corinthians, né, a vitória por 4-0. Né, o Palmeiras pressionou a saída de bola do Corinthians em cima do Gabriel e do Cantilho, o Corinthians ficou perdidaço e o Palmeiras ali passou o trator no Corinthians. Né? Então talvez o Palmeiras tenha também que pensar em pegar um dos seus volantes ali, daí tem que... O Danilo é o que fica mais atrás, né, mas ele tem que ver como vai ser composto esse meio de campo do Palmeiras, que é justamente um setor em que o Abel mexe bastante, né, nas figuras ali, às vezes Rafael Veiga, às vezes é Rafael, né, daí tem o Danilo, o Gabriel Menino. Se de repente alguém ali fica designado, alguém que fica um pouco mais avançado, fica designado para fazer essa caça no Rafael Carioca, ou mesmo de repente alguém do meio de campo que fique com essa tarefa de ir em cima do Rafael Carioca para tentar ali, mesmo que não roube a bola dele, mas tira a qualidade do passe, porque ele não tem tempo de parar e pensar a jogada, porque ele pega a bola já sob pressão, então ele acaba tendo que se desfazer dela rápido, tocar para quem está ali do lado, então não sai uma jogada tão bem construída assim, e o Tigres tem mais dificuldade de avançar. Acho que o Palmeiras vai ter que trabalhar nisso, acho que é um jogo que tende a ser um duelo forte no meio de campo, mas o Palmeiras acho que tem, o Palmeiras é um time mais forte, mas o Tigres é bom, então o Palmeiras só tem que tomar cuidado com isso e saber aproveitar ali esses pontos, esses eventuais pontos frágeis do Tigres. Né? Claro, se o Tigres estiver jogando nesse tom abaixo, como o jogo contra o San, daí fica mais tranquilo pro Palmeiras, porque daí se o Palmeiras jogar numa intensidade boa, tende a dominar essa marcação do meio de campo, e daí acho que ganha com tranquilidade. Não significa ganhar por goleada, ganhar por tranquilidade é você ganha um jogo, você faz o gol, você se garante, vai administrando e você não passa susto. Agora, se o Tigres joga com intensidade, aí o Palmeiras vai ter que jogar com intensidade também, porque se o Palmeiras joga molenga, e já teve time brasileiro que jogou Mundial de Clubes meio molenga nessa semifinal, molenga assim, não tô querendo dizer que joga assim, não, qualquer coisa. Não, mas joga talvez talvez com o pé pesado, por causa do favoritismo, que assim, uma certa obrigação de vencer, que a imprensa, que a torcida meio que dá pro time nessa semifinal, né? O brasileiro tem uma obrigação de chegar na final. Então, às vezes, o brasileiro joga com o pé pesado, joga muito tenso, ou às vezes joga também um pouco se achando um pouco demais. Se o Palmeiras jogar com algum desses problemas, vai sofrer um pouco contra o Tigres, porque daí o Palmeiras vai ter que igualar a intensidade do Tigres, se o Tigres havia melhor. Mas é possível, tem caminhos para isso. E a movimentação de ataque do Palmeiras ali também pode ser importante, porque num jogo que pode ficar muito no meio de campo, esse ataque que se movimenta mais pode abrir espaços. O Tigres, nesse aspecto, me soa um time um pouco mais previsível ali nas suas movimentações ofensivas, e daí o Palmeiras pode até fechar bem os espaços. Tá bom? Mas é isso, então se você gostou do vídeo da Joia, não gostou, se inscreve no canal, clica no sino para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.